Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Bem-vindos a Guiados pelas Estrelas, uma emocionante jornada por Santa Maria Madalena, a cidade das estrelas. Preparem-se para desvendar os mistérios do espaço sideral e descobrir como esta comunidade se destacou sob o céu noturno. E a história da Cidade das Estrelas começou com o meu saudoso amigo David Strake, que sempre falando comigo que em Campos tinha um clube de astronomia que se chama Luiz Cruz e que existiam workshops, reuniões sobre astronomia que iam pessoas de outros países dar palestra lá. Esse clube é muito importante porque ele já levou para Campos para dar uma palestra nada mais, nada menos que o Buzz Aldrin. E o David sempre falando nesse assunto comigo, e eu reparei que vinham pessoas na pousada, se hospedavam, como o doutor o Melo, o Igor Borgo, e traziam um telescópio, máquina fotográfica, fizeram fotos sensacionais aqui, o doutor Igor, o doutor Daniel, e eles falaram que o céu era excelente para observação de estrelas, e aquilo eu me lembrei do David, o David vivia falando nisso. O Sr. David foi, como eu posso dizer, ele que foi o mentor de tudo, né? Eu fui só a pessoa que ajudou a ser executado, mas quem teve a ideia foi ele, o Sr. David, né? Ele já era membro da Dark Sky quando eu cheguei aqui, ele é inglês, né? Ele já é membro da Dark Sky quando eu cheguei aqui, eu não era membro, né? Eu entrei depois de ter contato com ele, e o primeiro reconhecimento que aconteceu foi por motivação dele. Ele falou: olha, o meu sítio eu vou proteger, preservar o céu. O seu Mário também disse que a pousada Vertical ia preservar o céu para as futuras gerações. E a partir daí, a cada momento, ele sempre conversava comigo e falava: Marcelo, vamos ver se a gente consegue reconhecer o parque aqui, que é tão bonito. E aí a gente começou esse processo, mas a iniciativa foi dele, né? Nós só levamos à frente a ideia e a grande motivação que ele tinha com essa preservação. E ele tinha um grande sonho ainda, né? Ele estava tentando ainda, nesse momento, estava também pedindo para a gente motivar a cidade para isso. Ele queria que a cidade como um todo também fosse reconhecida como uma cidade que protege o céu escuro. Então, ele deixou um grande legado, né? E tanto que o nosso núcleo de proteção de céu escuro do nosso clube de astronomia tem o nome dele, em homenagem a ele. E logo depois se hospedou na pousada o doutor Marcelo Souza Oliveira, e que veio com a sua família passear. E chegou de noite, eu estava aqui na pousada, e ele olhou esse céu maravilhoso. Ele é o presidente do Clube de Astronomia. E ele me contou o que o clube fazia, as apresentações, as observações. E eu achei muito interessante, porque é muito importante para as crianças, os jovens, os adolescentes, uma porta para a ciência. A ciência é importantíssima. E eu programei com o professor Marcelo, que ele viesse a Madalena dar uma palestra para as crianças do segundo grau. Ele veio, não tinha microfone, foi feito na Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores sempre apoiou o processo, estava lotado de crianças, não tinha um barulhinho. Ele deu uma palestra sensacional, falando não só da astronomia, como dos foguetes, das pessoas no espaço. E aquilo, eu fiquei empolgado com aquilo. Nós somos do Convention Visit Bureau, e numa reunião do Convention, tá, as pessoas acharam lá, os diretores, muito interessante essa história da astronomia. Começamos a ter contato com outras pessoas. A Ana marcou uma reunião com o secretário de Estado do Ambiente e convidou o doutor Daniel Melo e o doutor Igor Borgo, e a
a doutora Adriana Baltazar, que era deputada estadual. Ela organizou essa reunião na Alerj e fui eu, a Ana Moscovici e a Elaine Sampaio Leite. E lá na reunião, os astrônomos falaram da qualidade do céu de Madalena. O que é a qualidade do céu de Madalena? O nosso ar é mais seco, nós não temos poluição física de partículas sólidas no ar, é muito pouco, e a baixa poluição luminosa. E a doutora Adriana Baltazar se empolgou com aquilo, pra gente foi um motivo de orgulho, de alegria, e falou que ia fazer um projeto de lei para declarar Madalena Cidade das Estrelas. Eu vou ser sincero, num primeiro momento eu não acreditei. Era bom demais para ser verdade. E por que ela falou aquilo? Ela estava baseada nas coisas que os astrônomos falaram, que o doutor Daniel, que o doutor Igor falou para ela ali na reunião. A importância da preservação do céu de Madalena, da qualidade do céu de Madalena. E isso ocorreu. Foi votado a lei pela Alerj, promulgada pelo governador, e Madalena ganhou o título Cidade das Estrelas. Esse título é uma lei que foi votada, mas isso é um processo que nós temos que para avançar. Essa parte foi o que aconteceu e nós daí fizemos o Festival das Estrelas, já fizemos 2, vamos para o terceiro. Foi sensacional. O ano passado vieram as maiores autoridades do Brasil em astronomia aqui, Sociedade Brasileira de Astronomia, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Observatório Nacional, o Museu de Astronomia, o Clube de Astronomia de Campos. Foi um negócio sensacional. Mas nesse inteirinho, o professor Marcelo me perguntou o que eu achava se a gente conseguia indicar o Parque Estadual do Zingano para receber o título de Céu Escuro, Dark Sky Park. Aí eu conversei com o chefe do parque, é óbvio que ele aceitou, e o professor Marcelo mandou um aparelhinho para medir o céu. Surgiu primeiro a ideia de transformar o parque num Dark Sky Park, através de um encontro com um astrônomo, né, com um professor de física da UENF, o professor Marcelo Oliveira, do Clube de Astronomia Los Crows, lá de Campos, né, o seu David e o seu Mário trouxeram ele para dar uma palestra aqui em Madalena sobre astronomia, e a gente conheceu ele lá nesse dia, e ele falou, gente, por que vocês não tentam propor o Desengano para ser um Dark Sky Park? Isso foi em 2018, né, e a certificação só foi sair em 2021, então nós levamos 3 anos para conseguir essa certificação. E graças à certificação, né, houve uma movimentação do município para se transformar em Cidade das Estrelas, buscar apoio externo, e isso é um ganho absurdo para a cidade, né? A gente tem visto os desdobramentos desse título para a cidade realmente acreditou na ideia, então eu acredito que o município está de parabéns por ter tido essa iniciativa e por todos os desdobramentos que essa iniciativa está trazendo para o município, principalmente em quesitos turísticos. A história é bem curiosa, porque foi em 2015 que começou todo o processo. Minha esposa, a gente ia comemorar o nosso aniversário de casamento. Aí minha esposa procurou, ela falou, a gente tem que ir para um local que você não conheça ninguém da área de astronomia. Aí um amigo dela recomendou aqui a pousada Verbicard, que Santa Maria Madalena é muito bonita, nós viemos para cá. Aí conversando com o seu Mário, o dono da pousada, ele me apresentou ao Sr. David, né? Que o Sr. David era membro da Dark Sky International. E a gente já desenvolvia projetos na área de proteção do céu escuro, mas nós não tínhamos vínculo com a Dark Sky. Através, aqui em Santa Maria Madalena, conversando com o Sr. David, o Sr. Mário, nós ficamos muito animados, né? Porque o Sr. David estava muito motivado a que aqui tivesse o céu era muito bonito, que tivesse um reconhecimento internacional. Então, o primeiro reconhecimento já em 2015 foi da pousada Verbicaro e do sítio do Sr. David, que eles assumiram o compromisso de preservar o céu para as futuras gerações, receberam o não da Dark Sky, mas um título dos Astrônomos Sem Fronteiras, que é One Stars, né? At a Time. E depois disso, a gente fez o primeiro evento de astronomia aqui, né, em 2015 mesmo. Depois nós fizemos outro evento de astronomia. Nesse outro evento já tinha ocorrido um contato entre o seu Mário, o seu David e o gestor do Parque Estadual de Desengano, que na época era o Carlos Dário. E ele, junto com o Samir, né, que era o chefe dos guardas-parques na época,
eles também ficaram muito animados, né? Eu vim aqui algumas vezes para conversar com eles e a partir daí nós fizemos alguns encontros aqui na cidade e eles gostaram da ideia e se motivaram a tentar buscar o título. Então, a nossa participação, a minha, da nossa equipe, foi desde o início em orientar na área de astronomia e no contato com a Dark Sky International. E a equipe do Parque Estadual de Zingano, o Carlos Dário, o Samir e também o João Rafael, que foi quem fez ele que fez o projeto, né? Ele que ficou responsável por escrever o projeto. A gente trabalhou juntos nesse processo e foram várias idas e vindas, levou mais de um ano. Quando enviou o primeiro projeto, levou mais de um ano até a gente ter a versão final ser aceita e ser analisada. Mas começou bem antes, né? Então, em dezembro, foi até uma grande surpresa, que foi 21 de dezembro de 2021, veio a notícia da Dark Sky dizendo que tinha reconhecido e era o primeiro Dark Sky Park da América Latina. E esse título continua até hoje. Até hoje é o primeiro. Né? E uma coisa que muita gente pergunta é assim, mas é só aqui que tem um céu escuro? Não, não é. Né? A gente sabe que o Chile tem regiões muito bonitas, outros países têm regiões muito bonitas também, que são equivalentes às daqui, de Santa Maria Madalena, que o céu aqui é lindo. Por que então que só aqui que recebeu esse título? É porque a cidade, né, o Parque Estadual de Zingano, tanto Santa Maria Madalena, as cidades do entorno, todos assumiram o compromisso de preservar o céu para as futuras gerações. Então é o único local na América Latina que está documentado, né, a manifestação dos governos, né, em preservar o céu para as futuras gerações. Então esse céu lindo que a gente tem aqui tem o compromisso de que ele vai ser preservado para as futuras gerações. Então isso que faz, além de todo o trabalho de preparação dos ambientes para estar de acordo com das normas exigidas pela Dark Sky, o mais importante é que há um compromisso para o futuro. Então as novas gerações vão poder ver o céu tão bonito como era visto no passado. Acho que eu posso dizer que o que mais incentivou a gente foram duas pessoas específicas, né? Foi o seu David e o professor Marcelo Oliveira. Eles, desde o primeiro momento que a gente falou que toparia a ideia de fazer, eles ficaram o tempo todo, não, vamos lá, precisa disso, precisa fazer aquilo, tem que traduzir esse texto, tem que fazer. Né? Então a gente teve todo um trabalho impulsionado por essas pessoas. Né? Se não fosse eles, talvez a gente tivesse perdido a barca que estava passando. É um processo bem lento, como eu tinha falado, né? A gente levou 3 anos para conseguir. E por que nós somos o primeiro Dark Sky Park da América Latina? É porque um Dark Sky Park é um quesito de proteção da luminosidade do céu muito mais restritivo que outros. Existem várias outras certificações. Existe Dark Sky Place, Urban Night Sky Place. Existem várias certificações de proteção do céu escuro. Mas um parque de céu escuro é a proteção mais difícil de você conseguir a certificação. Um dos requisitos mínimos é que você esteja localizado a pelo menos 50 quilômetros de municípios com mais de 30 mil habitantes. Então, muitos locais que têm a intenção de virar um Dark Sky Park já não vai conseguir por conta desse simples quesito de estar distante de grandes pontos luminosos, né? Madalena só não, né? O Zingano, ele tem uma característica ímpar, porque além dele estar perto de um município que é Madalena, que tem apenas 10 mil habitantes, ele está distante o suficiente de São Fidélis e de Campos, que são os grandes maiores pontos de poluição luminosa que a gente tem, mas ele também tem uma cordilheira de montanhas que protege que essa luz chegue no centro do parque. Um outro quesito é que a gente tinha que construir um plano de iluminação para o parque que não fosse poluente. Então, hoje a gente está aqui na sede do Parque Estadual do Zingano. Como dentro da área do parque não existe iluminação elétrica, eles exigiram, isso era uma exigência, a gente falava, nós não temos energia elétrica dentro do parque, mas vocês têm que ter um plano de energia elétrica não poluente. Então, nós aplicamos aqui na sede do parque, nós temos todo um sistema de iluminação que protege para a luz não ir para o céu. Então, isso era um outro critério. E o terceiro, que era tão importante quanto, é que tivesse engajamento com a comunidade do entorno, que tivesse trabalho de educação ambiental, e o parque vem fazendo isso, continua fazendo, e é um quesito importantíssimo para a manutenção do título, né? Inclusive, uma exigência que os municípios se comprometessem a fazer uma iluminação menos poluente. O município de Madalena prontamente fez uma carta, o prefeito na época fez uma carta se comprometendo a fazer uma iluminação menos poluente para o município, e isso também favoreceu que o parque conseguisse certificação.
Então, assim, foi muito trabalhoso. Eu fazia parte principalmente de campo, a gente tinha que fazer medições constantes do céu, com um aparelhinho que foi emprestado pelo Clube de Astronomia. Então, eu ia para o mato com aquele aparelhinho e ficava fazendo medição do céu. O limite do aparelhinho era de 22 de escuridão, né? A gente chegava sempre 21 e pouquinho, 21 e pouco, ou seja, a gente estava quase no máximo que o aparelhinho podia medir de escuridão. Significa que aqui realmente é um lugar muito escuro. Inclusive, dentro da sede do parque, estava marcando 18 e pouco, aqui dentro do Horto Florestal Santos Lima. Significa que aqui também é um lugar propício, né? Acima de 18 já é bom, né? Então, foram 3 longos anos para a gente conseguir essa certificação. Passamos por 3 avaliadores, né? Quem faz a certificação na empresa internacional, que é a International Dark Sky Association, que é a Associação dos Céus Escuros, né? Eles são muito criteriosos, muito críticos. Então, às vezes a gente mandava uma foto de um tipo de iluminação que a gente botou, eles recusavam, a gente tinha que fazer, comprar outra, trocar. Então, foi uma luta, assim, a gente conseguir esse título. Eu acho, assim, desde o começo, sempre fluiu muito bem. Apesar de todas as dificuldades, todos os nãos que a Ida dava, que a gente conseguia rebater, né? A gente conseguia, não para esse tipo de poste, mas a gente trazia o outro e não, sim para esse. A gente nunca parou. Então, assim, eu não senti... A dificuldade mesmo era de atender os critérios, mas a gente não teve dificuldade em querer parar. A gente, em nenhum momento a gente quis parar, a gente estava sempre andando para frente. E principalmente, como eu falei, né, o gestor da época, o Carlos Dário, ele estava super empolgado para fazer. A gente tinha o João Rafael Marins, que era um técnico aqui do Desengano, que estava super de frente na parte de texto, escrever texto, era um cara técnico para fazer essa parte textual. Então, a gente tinha que criar, né, tudo do zero, né? Uma coisa que a gente não tinha referência. Não tinha referência nenhuma no Brasil para a gente poder fazer igual, né? Então, fizemos tudo do zero, teve toda uma equipe engajada para isso. Mas em nenhum momento a gente pensou em parar. Essas pessoas estavam sempre assim, não, precisa escrever esse texto sobre essa parte, precisa ir lá na São Fidélis, fazer uma medição, são às vezes 3, 4 horas de viagem para chegar lá, para fazer uma medição do céu, para voltar no dia seguinte, e às vezes aquela medição não está boa, tem que voltar de novo para fazer. Essas dificuldades não desanimaram a gente estava sempre com pessoas por trás impulsionando a gente, e como eu falei antes também, o seu David e o professor Marcelo foram os caras que mais botaram a gente para frente. Quero sempre agradecer muito os dois, assim, que sem eles, essa certificação de Parque de Céu Escuro não tinha saído, consequentemente não tinha conseguido o decreto de Cidade das Estrelas. O título de Cidade das Estrelas, né, ele veio, o próprio decreto está escrito lá, ele veio totalmente embasado em cima da certificação do Dark Sky. Então é importante demais que o Dark Sky, né, que o Parque Escuro, o Desengano, o Parque do Céu Escuro do Desengano, ande de mão dadas com a Cidade das Estrelas, porque uma coisa está totalmente atrelada à outra. E, consequentemente, o município também tem que abraçar a ideia, né? Em Madalena está muito abraçado, São Fidélis também. E a gente tem também que se preocupar muito com o campus de Goitacazes, porque ele também é um município que abrange o parque, a maior parte do parque está dentro do município de Campos, e é interessante, para a manutenção do título, que os 3 municípios andem de braços dados com o parque, que façam planos de iluminação menos poluentes. Isso é um processo, isso não é uma coisa feita com muita rapidez, porque o parque é enorme, pega 3 municípios, eles têm que medir toda a poluição, e foi o primeiro parque da América Latina a receber o título. Tudo escrito em inglês, não é fácil. E eles fizeram um trabalho bonito e conseguiram o título. E após isso, também recebemos palestras do professor Marcelo falando da poluição luminosa. E nós começamos a conversar entre si. A pousada tem um título de proteção à poluição luminosa, inclusive 2 títulos. Estamos tentando o 3º título agora, já com a mudança de uma série de parâmetros, porque não é só não jogar luz para o céu, é jogar luz para onde precisa e lâmpadas que não atraem inseto, não gere calor, ou seja, não gaste muita energia, que precisa só da luz, não precisa do calor, e lâmpadas que não produzem ultravioletas. Ultravioletas são movimentos de ondas que podem provocar câncer de pele. Com isso, a cidade receberia o título de cidade escura. Mas escuro o céu, de céu escuro, não a cidade em si. E uma economia de energia fantástica, porque existem lâmpadas que você pode colocar e que elas não vão gerar a quantidade de calor, mas vão gerar a luminosidade necessária e não vão atrair a vida dos insetos, ou seja, não vai atrapalhar a vida dos animais noturnos. Essa é a nossa grande preocupação. Com isso, nós fizemos uma apresentação do Dr. Igor, do Jean Moraes, já fizemos uma apresentação dessa para o prefeito e fizemos uma Câmara de Vereadores. Tá? E estamos num processo que é lento, de uma aprovação
da Câmara de Vereadores de uma lei municipal para regulamentar essa questão da iluminação pública. A iluminação pública não é só a iluminação da prefeitura, pode ser da sua casa também, jogando a luz para o céu. Quando você joga a luz para o céu, você está jogando energia elétrica fora. Não tem nenhum interesse em iluminar o céu. Com isso você prejudica uma série de prejuízos que eu acabei de falar aí. Então hoje, nós recebemos hóspedes aqui na pousada Verbicaro que vieram aqui para olhar o céu. Olha que legal. Nós tivemos hóspedes que passaram uma semana aqui fazendo curso de astrofotografia. Pessoas que vêm exclusivamente a Madalena para olhar o céu. Isso é muito interessante. E foi muito orgulho nosso estar participando disso aí. E nós esperamos que o poder público continue com a ideia de apoio, de desenvolvimento. Ela não tem nada a perder. E com a economia de dinheiro, da quantidade de energia que vai ser paga, pagar o empréstimo e não sobrar dinheiro. Isso é muito importante para uma cidade que tem como vetor de desenvolvimento o turismo. E vai ajudar muito o turismo de Madalena. Madalena é uma cidade maravilhosa e pode ficar cada vez mais maravilhosa. Bom, primeiro a gente precisa fazer uma análise assim bem geral em termos de Santa Maria Madalena, né? Como é que você vai, de repente, fazer com que as cidades, né, do interior do estado do Rio de Janeiro sejam conhecidas? Cada uma tem o seu potencial. E Madalena tem muito potencial nesse sentido. E o fato dela ter se transformado em Cidade das Estrelas é mais uma ferramenta turística que facilita muito a vinda dos cidadãos brasileiros, né? Nós recebemos muitos visitantes para que conheça Santa Maria Madalena. Na verdade, o Dark Sky Park foi um marco para a cidade. Acho que a gente no futuro vai poder dizer que ela criou mais identidade para a cidade e trouxe mais visibilidade, porque ela nos colocou, nesse momento nós ainda estamos num nicho de turismo que tem tendência muito para crescer, mas que nos permitiu olhar para cima, ver o céu maravilhoso e trabalhar essa característica que diferencia a Santa Maria Madalena não só no cenário estadual, nacional, mas também internacional, né? Porque o Dark Sky Park é o primeiro certificado na América Latina e no hemisfério sul só temos 2, no Brasil e na Austrália. Então, realmente é de soma importância para a cidade e as pessoas estão reconhecendo isso, os turistas que vêm de fora cada vez mais. Bom, a experiência pessoal que eu vou dizer minha, né? Quando cheguei em Madalena, em 1983, a primeira coisa que eu fiz foi subir a Pedra de Boa, que fica aqui desse lado. E quando chegou em 1996, um grupo de pessoas, devia ter mais ou menos uns 12 pessoas, eu fui conhecer o Parque Estadual do Desengano. Então eu fui lá na Pedra do Desengano, em 2.000 metros de altitude a nível de mar, né? E de lá eu consegui perceber a imensidão do céu e vi como era interessante que nós pudéssemos observar aquele céu noturno. Lá não tem iluminação, não tem nada, né? E aquilo ali realmente me chamou a atenção. Ficou guardado e agora que a gente conseguiu fazer com que Madalena se transformasse aí em observação de céu noturno. Eu vou falar de uma experiência própria minha. Eu subi o Pico do Desengano para poder fazer as medições de poluição luminosa lá de cima, para o projeto que eu faço parte, que é o projeto Astroturismo nos Parques Brasileiros. Lá de cima, um pouco antes do amanhecer, eu consegui observar a olho nu a luz zodiacal, que é algo que a gente só observa em céus muito, muito escuros. E Madalena ainda tem esse céu escuro suficiente para a gente conseguir observar a luz zodiacal. Eu acho que foi o que mais me marcou aqui em Madalena, mais recentemente. A primeira vez que eu vim em Madalena, né, 2019, me marcou muito também como a faixa da Via Láctea, né, ela é muito visível daqui, a parte central principalmente. Eu lembro dessa primeira imagem que eu tive quando eu cheguei aqui, que para mim é um indicativo muito legal do céu, né, a gente conseguiu observar as nebulosas escuras em detalhe, né? Mas depois dessa da luz zodiacal, a luz zodiacal ficou em primeiro lugar. Bom, Madalena, ela é uma cidade que está aos poucos se transformando numa cidade turística e acho que isso também facilita muito esse trabalho de desenvolvimento, a questão de você, já que você tem um nome dentro do Brasil, dentro da América Latina, de Cidade das Estrelas, isso facilita muito o trabalho turístico da cidade. E
Nesse meio de você fazer com que Madalena seja conhecida cada vez mais, facilita muito esse trabalho das pessoas poderem fazer a sua venda das informações de Madalena, né? Ou seja, a nível de hotelaria, a nível de comércio, facilita muito esse trabalho para que Madalena seja cada vez mais conhecida como Cidade das Estrelas. Quando o Desengano recebeu o título Dark Sky Park e quando nós conseguimos também o título Cidade das Estrelas, isso precisava ser trabalhado, porque eu pensei, se gente deixar ser só um título, vai ser mais um na parede, e vamos falar para todos os turistas que somos um Dark Sky Park, Cidade das Estrelas, mas no final, como as pessoas vão entender o que isso significa? Então, com isso, nasceu a ideia de fazer junto com astrônomos, com Daniel Mello, com Igor Borgo, um grande desejo de começar a trabalhar isso, o título em si, mas da forma muito lúdica. O objetivo nunca era de trazer eventos temáticos sobre astronomia muito técnicos, com pessoas formadas em astronomia. A ideia foi traduzir esse conteúdo astronômico que chama a atenção de muitas pessoas numa linguagem mais lúdica. Então, com isso nasceu a ideia de fazer observação de céu aqui no sítio. Mas depois pensei, se as pessoas vão observar céu à noite, elas vão ficar com fome. Então, nós precisamos ofertar uma refeição para elas. E como eu sou polonesa e eu e meu esposo Vitor já tivemos esse sonho de trabalhar a gastronomia polonesa até para nossas filhas tivesse contato com cultura, com gastronomia polonesa também, aqui juntamos as duas ideias, a gastronomia polonesa e a astronomia. E hoje em dia nós recebemos turistas aqui que vêm em procura da gastronomia e se apaixonam pelas estrelas. E tem pessoas que vêm por conta das estrelas e se apaixonam pela comida. Mais uma ferramenta que facilita bastante o conhecimento que Madalena vem a ter, né? Porque Madalena é uma cidade que tem um pouco menos de 10 mil habitantes. Já teve mais em outros períodos, né? Mas, segundo o último censo, nós tivemos uma queda. Mas não importa, a cidade se mantém no mesmo lugar, né? E as pessoas vêm aqui, gostam desse clima agradável, né? Dessa cidade bucólica, em onde você já tem alguns movimentos de comércio à noite, as pessoas poderem desfrutar um pouquinho. Não é uma cidade que tenha cinema, mas o fato de você ter esse atrativo, né, de Cidade das Estrelas faz com que as pessoas venham aqui para conhecer a cidade. Sim, na verdade a pandemia nos tirou daquela loucura, vuvuca, né, de querer correr mais e mais, e as pessoas começaram a se ligar mais à natureza. Com isso, começaram a olhar em torno delas, começaram a olhar para o céu. Então, o cliente, um turista, ele mudou um pouquinho. Ele não quer mais viajar para grandes cidades, ele quer mais, que a gente chama isso, como se fosse um slow tourism. É um turismo devagar, como um slow food, que é uma comida devagar, feita com afeto, né, sem massificação. Então, as pessoas começaram a vir procurando isso, mas justamente por conta do trabalho que foi feito pelo Dark Sky Park, pelo Cidade das Estrelas, pelo Festival das Estrelas, que nasceu também pela observação do céu. Então, esses turistas, hoje em dia nós já recebemos aqui turistas vindo dos Estados Unidos, da Rússia, recebemos turistas que vêm de São Paulo, professores acadêmicos também. Então, o que eles sempre falam é muito interessante. Nós temos tecnologia, temos conhecimento, mas vocês têm matéria-prima, vocês têm as estrelas. Nós no Rio não temos estrelas. Então, isso aumentou a procura e a Santa Maria Madalena, ela está começando a se destacar nessa questão de astroturismo, justamente pelos títulos também, mas pelo trabalho que está sendo feito, tanto pela iniciativa privada, que nasceram outros espaços gastronômicos, né, que levam o nome das estrelas, eventos na cidade, desfiles escolares com o nome das estrelas. Então,
a gente fala assim, nossa, essa pegada das estrelas realmente ficou bem todo mundo, né? Gosta de estrelas. E uma vez eu vi um depoimento de uma das professoras que falou assim, finalmente nós que estamos aqui no interior, e o interior às vezes fica muito... As pessoas têm, às vezes, sentem pior do que os moradores das grandes cidades porque moram na cidade pequena. E ela falou assim, não, agora nós podemos ter orgulho e olhar para cima, para as nossas estrelas e parar de olhar no chão. Isso foi maravilhoso. E como falei, astroturismo é um turismo de nicho, então ele não é ainda muito desenvolvido. Mas, por exemplo, esse ano, em 2024, astroturismo entrou como um dos turismos, tendências de turismo do Ministério de Turismo, com a foto do Parque Estadual do Desenhado. Então, para a gente é muito importante, porque a partir daí nós conseguimos conversar com o setor público pedindo certo apoio financeiro na infraestrutura, estradas de acesso, etc. Por quê? Porque nós nos estamos destacando. E como tinha falado, as estrelas são tão lúdicas, cada um tem ligação com as estrelas. Nós temos os signos zodíacos, né? E é um céu tão lindo. Então, acho que isso tocou muito no coração do madalenense. Agora, como eu sou estrangeira, não sei se eu vejo muitos movimentos, né, restaurantes com nomes, muitos souvenirs lindos. Agora, se o madalenense, como ele interpreta isso, acho que teríamos que perguntar ao madalenense natos como ele se sente na sua cidade, né? Que é tão privilegiada, tão linda na região maravilhosa e ainda tem esse céu primitivo, porque é o céu que foi visto, né, desde que o homem existe, sem iluminação, poluição luminosa. Eu acho que o astroturismo vai só crescer. Nós recebemos pessoas técnicas da área, como diretores dos observatórios, astrônomos, que já viajaram na Atacama, já viajaram para astroparques fora, né, na Europa, e ficam realmente impressionados com a cidade. Nós ficamos perto da capital, é muito mais fácil para Madalena que para Atacama, né? Recebemos aqui no evento, inclusive, turistas que foram para Atacama e não conseguiram ver o céu, mas conseguiram ver o céu em Santa Maria Madalena. Então, acredito que a Madalena vai se tornar uma referência no astroturismo, com certeza no estado e esperamos que no país. Olha, eu acredito de verdade que se as coisas continuarem no caminho que está, né, o astroturismo vai ser uma explosão em Santa Maria Madalena. Só que nós temos condutores de visitantes credenciados pelo parque que fazem esse tipo de guiagem. Eles têm investido, têm comprado carros 4x4, têm corrido atrás para conseguir fazer esse tipo de passeio, né? E paralelo a isso, a gente tem outras empresas turísticas que também estão vendo por esse lado. Nós temos o comércio, né, pensando em várias coisas voltadas, né, para a astronomia, dando nome de comida com nome de estrela, né, com nome de constelação, enfim. Nós temos o Festival das Estrelas, que o município já está indo para a terceira ou quarta edição, já nem lembro, mas acho que é a terceira edição, né, que é uma coisa também que está trazendo essa visibilidade cada vez mais. A tendência é que isso traga cada vez mais a população para o interesse na área, principalmente as crianças, né, e conforme a própria demanda das crianças, das pessoas, do turismo para essa área, né, da astronomia, do astroturismo, eu acho que o próprio município, as próprias pessoas, o próprio parque vai aumentar também o seu portfólio dentro do tema, né? Conseguir mais telescópios e a gente ter mais condutores credenciados com transporte, né? Essa parceria público-privada entre a unidade de conservação e a comunidade local para fazer esse tipo de serviço é uma coisa que eu tenho certeza absoluta que vai bombar no futuro.
preservação do céu escuro influencia diretamente em várias questões ambientais que a gente já perdeu por conta da cultura que a gente vivencia dos tempos atuais, né? De luz, de celular, de todos os aparatos que nos traz conforto. A gente desacostumou a ver o céu como ele era antigamente. E a gente acaba esquecendo que aquele céu de milênios atrás, de séculos atrás, ele favorecia a fauna e a flora de uma forma que às vezes a gente não pensa mais sobre isso, né? Então o Dark Sky trouxe essas questões à tona para a gente de novo, né? Nós precisamos, durante o processo, buscar parcerias com vários biólogos, com vários estudantes de universidades. A gente trouxe para cá o pessoal do Morcego na Praça, para trabalhar a questão dos morcegos, o quanto que a poluição luminosa afeta a vida dos morcegos. Falei dos morcegos, e um gestor de uma unidade lá perguntou assim: mas vocês já fizeram algum estudo de como estão os morcegos do desengano agora que, né, que vocês têm o céu protegido, e como que é um morcego lá da Pedra Branca, no centro do Rio de Janeiro, né? E eu falei, gente, isso é uma coisa realmente genial que a gente às vezes não para pensar e que deve ser estudado. Não sei se está sendo estudado ou não, mas é um tipo de coisa que realmente, com a questão do Dark Sky, vai trazer uma gama de outros dados ambientais que a gente não tinha, em relação a inseto, em relação a morcego, em relação à planta, porque a planta precisa de um descanso à noite, né, num lugar escuro, para ela terminar o processo de fotossíntese dela, né? Então, a iluminação excessiva afeta toda a biosfera, né? Não só a fauna como a flora, de uma forma que às vezes a gente nunca parou para pensar, né? A gente aqui do parque, pelo menos, a gente nunca tinha tido esse tipo de cuidado em relação à iluminação. E aí você vê aqui, por exemplo, né, as corujas se aproximando cada vez mais aqui da sede, né? Porque aqui antes era luz para tudo quanto é lado, hoje a iluminação é mais preservada, e aí coruja faz ninho aqui na árvore, você vê gambá transitando para todos os lados. Eu fotografei um cachorro do mato aqui na grama, eu tenho uma foto do cachorro do mato na grama aqui. Então você vê como que isso realmente impacta na fauna, só de você fazer uma pequena mudança, né, no tipo de iluminação, como que os bichos já começam a interagir mais, chegar mais perto de uma área urbanizada, por exemplo. A gente pode tentar entender por que um céu escuro facilita a observação das estrelas, pensando no início em algo um pouco mais simples de visualizar. Por que a gente não vê estrela de dia? A gente não vê estrela de dia porque o Sol, a luz do Sol, quando atinge a nossa atmosfera, faz a nossa atmosfera inteira brilhar. E ela brilha azul. O céu é azul, né? A gente olha para ele azul. Aquele brilho do céu azul, ele é tão intenso que ele não deixa de dia, né? Ele não deixa a gente ver nada atrás da atmosfera. Então, de dia, a gente só vê o Sol. Ou a Lua, às vezes, que são objetos muito brilhantes, né? Quando anoitece, o Sol vai embora, a atmosfera para de brilhar, porque a luz do Sol parou de bater ali, né? Mas, quando você está dentro de uma grande cidade, aparece um outro tipo de luz que faz a atmosfera brilhar, que é a poluição luminosa. A luz das cidades que escapa para cima, ela faz a atmosfera brilhar. E a atmosfera brilha mais do que algumas estrelas que estão atrás. Então, nas cidades, a gente não consegue ver as estrelas mais fracas, os objetos mais fracos, porque a luz da cidade faz a atmosfera brilhar muito. Aqui em Madalena, a gente tem pouca poluição luminosa. Então, como tem pouca poluição luminosa, essa pouca poluição luminosa, ela faz com que a atmosfera brilhe muito pouco. E aí a gente consegue observar os objetos mais fraquinhos que estão no céu, estrelas, nebulosas, né? Então, os locais mais escuros, por terem pouca poluição luminosa, faz com que a atmosfera brilhe menos e a gente consegue ver o que está atrás da atmosfera, que é todo o espaço, né? As estrelas menos brilhantes, nebulosas. E é uma coisa que é fácil de você comprovar o quanto que esse tipo de iluminação atrapalha a visibilidade do céu. Pega uma casa ou um poste que tem uma iluminação de LED à noite e para perto dele e tenta ver as estrelas. Você não vai conseguir ver nada no céu. Agora você pega a sua mão e tapa, só de você botar a sua mão para tapar um pouco, você já vai começar a enxergar melhor o céu. Então é uma coisa que realmente impacta. Então uma das coisas, principalmente pensando em iluminação pública, que é o que a gente mais precisa pensar, iluminação pública no município de Santa Maria Madalena, principalmente por essa questão do Cidade das Estrelas, é uma coisa que a gente tem que realmente pensar e considerar, porque o parque pode um dia acabar perdendo o título se a medição de luminosidade do parque começar a aumentar. Então, Madalena, São Fidélis e Campos, eles têm que pensar em políticas públicas de iluminação menos poluentes.
né? Porque a hora que chegar no parque lá e aquelas medições estavam dando 21 e pouco, der 15, isso é uma coisa que pode fazer que a gente perca a certificação. Então, é uma coisa que a gente realmente precisa pensar muito. Uma outra coisa são postes baixos, postes não tão altos, e a luz totalmente protegida, né? Eu estou com a luz aqui, né? Eu tenho que proteger ela em todos os caminhos dela para que ela vá realmente apenas para o chão. Eu não posso estar só a parte de cima, ela ir né, ter como ela sair na diagonal para cima. Ela tem que estar totalmente protegida para a iluminação ser exclusivamente voltada para o chão. Não, é importante por quê? Porque uma das cláusulas, né, para o reconhecimento do parque é que nas regiões do entorno do parque elas tenham campanhas de preservação do céu, né, que tenha atividades junto aos jovens mostrando a importância da preservação do céu e que elas também participem desse processo. Aí você pode dizer, mas para que a gente vai diminuir a iluminação da cidade? Na realidade, não se trata em diminuir a iluminação nos logadouros públicos. Se trata de fazer uma iluminação eficiente, né? É uma iluminação que ela seja voltada para o que se espera, que é você ter o ambiente próximo a você aqui no solo iluminado. Não iluminar o céu, iluminar as outras regiões, porque isso afeta o nosso metabolismo. A gente, do ser humano, a gente perde essa noção de dias e noites. Nas grandes cidades, as pessoas perdem isso. Isso tem várias consequências psicológicas, fisiológicas, tem várias. Afeta os animais. Então, por exemplo, aquela noção de presa e predador. A presa, muitas vezes, ela usa a escuridão para se esconder. Então, tem vários animais que estão sendo extintos porque chegaram na iluminação daquelas regiões e os predadores estão conseguindo ver as presas. Então, tem vários fatores que afetam, né, uma iluminação excessiva. Então, além de ser uma questão para preservar o céu, para também se poder ser observado aqui do centro da cidade, diversas regiões aqui centrais da cidade, também está associado à nossa saúde, né, preservar, oferecer melhores condições de vida, né, a gente não ser afetado por essa questão de uma iluminação excessiva, a gente não saber diferenciar o dia e a noite para a gente poder ter esse ciclo, são importantes para a gente. A gente está num ponto em que o astroturismo é a bola da vez, né? E Madalena é o município do Brasil que foi o primeiro que, de forma, por causa da certificação do Dark Sky Park, entrou em evidência. Foi o primeiro município que está se organizando como um município, e todas as entidades do município estão se organizando em torno do astroturismo. E o futuro, eu vou te dizer que é talvez incerto, porque depende muito do que o poder público vai fazer a partir de agora. Se o poder público continuar do jeito que sem regular a iluminação pública a longo prazo vai gerar poluição luminosa, que vai degradar o céu e o céu vai deixar de ser escuro. Se o poder público conseguir regulamentar a iluminação e criar uma lei de proteção do céu escuro, a gente vai conseguir proteger o céu escuro de Madalena e aí a gente vai ter um futuro onde o astroturismo vai se manter como um produto. Se não, se a gente seguir o exemplo de outros municípios, a médio prazo o céu de Madalena já vai ser degradado. Ninguém vai querer vir para um lugar onde o céu é degradado. As pessoas querem vir para cá porque o céu é escuro. Então, o principal ponto para você manter o astroturismo como algo que tenha um planejamento a médio e longo prazo é você preservar o céu escuro. E você preserva o céu escuro através de políticas públicas que façam a correção da iluminação pública e também privada das pessoas, né? Que não tenha perda de luz para cima. A luz tem que ser para baixo, fraca, de cor mais amarelada. Esse lance de luz azul, jogando luz para tudo quanto é lado, é um caminho sem volta. A mudança, por exemplo, Campos, há alguns anos atrás, já começou a fazer uma mudança grande da iluminação para LED. Já degradou o céu de Madalena, Campos. Então, se Madalena entrar nessa mesma caminho, vai acabar com o astroturismo de Madalena. A astronomia é a mais antiga das ciências, né? E uma das ciências espaciais, né? Talvez a maior, assim, né? Acho que a gente fala ciências espaciais hoje em dia, a gente consegue encaixar quase que qualquer área da ciência, biologia,
geologia, meteorologia, né? Tem gente que estuda meteorologia de Vênus, né? Não deixa de ser uma ciência espacial também, né? A astronomia talvez seja mais clichê das ciências espaciais, né? Eu acho que a astronomia como ferramenta na educação, ela consegue trazer a atenção das pessoas, principalmente quando você faz isso nas crianças, né? Que você consegue atingir mais fácil, pro mundo que cerca a gente. E eu acho que o mais importante, como diria muito Carl Sagan, é uma lição de humildade estudar astronomia. Porque a gente vê o quão pequeno a gente é nesse universo todo que cerca a gente. Então eu acho que, por mais que é legal aprender matemática, é legal aprender física, é legal aprender evolução das estrelas, né? Eu acho que a astronomia, ela ensina algo muito mais bonito, que é a humildade, né? A gente é tão pequeno, né? Fica brigando por pedaços de terra, fazendo guerras aqui, um pedacinho tão pequeno do universo, né? Com certeza, eu acredito que ele desperta interesse pelas ciências também, não só pela astronomia, mas pela física, matemática, né? Que são as ciências exatas que precisam ser trabalhadas. Então, nós tentamos despertar interesse, mas atrás disso nós precisamos ter políticas públicas de ensino, de professores preparados para isso, clubes científicos também, e parcerias com instituições do ramo que ficam fora da cidade, como o Observatório Nacional, que é grande parceiro da cidade, Clube de Astronomia, Luiz Cruz de Campos, como o Museu de Astronomia no Rio de Janeiro, as universidades, academias. Acho que é necessário criar esses vínculos de parceria, de repente criar umas bolsas também, que apoiam esses jovens que têm esse interesse, né? Sabemos das dificuldades da cidade pequena, a economia não é muito forte, mas acredito que o título despertou essa curiosidade e também pela questão ambiental, de preservação do meio ambiente. Estamos vendo tantos cataclismos acontecendo, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, precisamos olhar para a natureza da forma diferente e começar a se questionar, será que estamos fazendo coisas certas? Então, acredito que isso pode despertar interesse, com certeza. Eu super acredito. Inclusive, eu tenho conversado muito isso com o pessoal daqui. Eu acho que seria muito interessante se a matéria, a disciplina de astronomia, ela entrasse na grade curricular dos colégios de Madalena, né? Os colégios municipais, os particulares, né? Os estaduais. Porque aí você teria crianças que desde novas já estão entrando nesse mundo da astronomia, né? Conhecendo, e elas têm à disposição delas um céu muito bom, né? Para olhar, observar, ver os objetos que elas estão estudando no dia a dia. E claro, né, você estimulando desde criança, ela vai saber que existe essa profissão, né? Porque normalmente a criança fala, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, eu quero ser, enfim, profissões que ela sabe que existe. Muitas vezes a criança nem sabe que existe a profissão de astrônomo, né? Então, se você cria essa possibilidade dela saber que existe a astronomia, dela conhecer o assunto de astronomia e dar a oportunidade dela se apaixonar por isso, né? Acredito que Madalena vai ter o seu primeiro astrônomo, sim. Em pouco tempo teremos isso. Esse é um sonho que eu tenho, né? Quando teve o reconhecimento, eu tenho lutado bastante para que pessoas aqui de Santa Maria Madalena, estudantes principalmente, né, participem do processo. Isso é muito importante, porque tudo que a gente está falando, a gente está imaginando a proteção para o futuro. Mas a gente precisa ter pessoas que façam essa defesa no futuro. Então, isso começa agora. Então, começa a gente motivar esses jovens, né, mostrar os caminhos possíveis. Né, e a astronomia é uma porta de entrada. Não quer dizer que esses jovens todos vão se dedicar à astronomia, mas a astronomia é uma porta de entrada para a ciência, para as pessoas conhecerem a ciência. Quando a gente fala nos Estados Unidos, todo mundo se refere à NASA. Né, quando fala em conquista espacial, mas a NASA, você tem biólogos trabalhando lá, tem historiadores, tem todas as áreas trabalhando. Então, eu acho que a cidade pode aproveitar esse momento, né, que está se discutindo ciência aqui na cidade, né, porque essa discussão da poluição luminosa, da astronomia, traz essa discussão ampla da ciência. Também da questão da preservação, já que você vai preservar o céu
para as futuras gerações, está preservando também os animais, para não ter o efeito da iluminação excessiva. Então você também está defendendo a preservação da natureza, né? Então você tem todo um enfoque ecológico envolvido. Então eu acredito que eu torço para que em breve, né, as escolas e todos os ambientes aqui educacionais aqui de Santa Maria Madalena incluam essas questões no seu cotidiano, né? Entre no currículo da escola e a gente daqui a pouco tenha novos cientistas formados aqui em Santa Maria Madalena e que tenham interesse em manter. E também a outra questão importante é que, como tem também uma motivação econômica, porque tem uma área que está crescendo muito, que é o astroturismo, então também esse astroturismo vai poder absorver essas pessoas para elas continuarem o seu trabalho aqui na cidade, né? Porque a gente também tem que ter um suporte econômico para essas pessoas. Então, mostrar para elas que a ciência, além de ser prazerosa, tem aquele grande prazer da descoberta, também vai ser um meio de subsistência para elas aqui. Elas vão poder viver, né, do seu trabalho na área científica. Então esse é meu sonho, que essas atividades de astroturismo, né, motivem essas pessoas também a entender que também é uma questão para elas poderem também ter condições de ter uma vida digna aqui na cidade a partir do seu trabalho. My first thing is the same to everybody. Follow your passion. It doesn't matter what it is. Do what you enjoy most. You know, and if you're interested in space, or if you're interested in astronomy, whatever you're interested in, try to pursue that. I believe in Brazil, many students have challenges because most people in Brazil, most parents, they want you to be a doctor or a lawyer. So you have limited opportunities to begin with, and then you have to fight most of the time the parents, because they want you to be successful. They want you to be financially secure. And in their mind, the only way you can do that is to be a doctor or a lawyer. So many people, many parents push their kids away from science, away from astronomy, and more towards doctor and lawyer because they think that's what's best for them. And it's really tough. I've had experiences in Brazil. I was in one city where a girl came up to me and she was about 15 years old. And she was crying and she said, "Can you help me? Can you help me?" And I said, "I can try. What do you need?" She said, "Well, I love astrophysics and I love astrophysics and I want to be astrophysics." And my mom said, "I can't be an astrophysics." And my mom told me, "If you become an astrophysics, you will no longer believe in God." And she had to fight not only limited opportunities, but also her parents who are fighting with her so much because they want what they thought was best for her. And I said to her, "Listen, when you're living at home, you have to do what your parents say. Don't fight your parents. When you get older, don't give up on your dream. When you get older and you're in control of your life, then you can pursue this dream. Don't give up on it. Don't be so sad. It's going to be okay." But this is part of the problems, I think, the challenges that many kids have in Brazil who love astronomy. I know so many students in Brazil, many girls who want to be Brazil's first female astronaut. Hundreds of girls have this. They want to be Brazil's first female astronaut. Now you have one male astronaut, so the guys, they want to be an astronaut, but it's not the same because there's already been one. But I see so many who have this burning desire for math and science and to study. It's phenomenal to me how many have this and really have limited opportunities. But I say, pursue them. You know, it's a challenge and it's going to take time, but never give up on this dream. É até muito emblemática essa foto, porque ela foi feita em 2016, muito antes da gente pleitear, da gente saber que existia Dark Sky Park, né, que existia esses parques do céu escuro. E eu estava de serviço no dia, meu irmão queria subir a pedra do Desengano, né, o Pico do Desengano, junto com um amigo nosso, que é o Diego. E eu virei pro gestor na época e falei assim, olha, meu irmão e um amigo estão querendo subir a pedra, vão subir sozinhos, se eles subirem eles vão se perder e eu vou ter que ir lá resgatar eles. Será que você pode me liberar para eu acompanhar eles nessa subida? E ele liberou, eu fui lá, subi com eles a Pedra do Desengano, era uma noite de lua nova, eu nunca tinha fotografado o céu, mas eu tinha uma noção de como fotografar. E essa, por incrível que pareça, foi minha primeira foto com a câmera,
de um céu. Eu não tinha tripé, eu programei a câmera para ficar 30 segundos. Hoje eu já sei que 30 segundos não é o ideal é que você bote menos, porque senão as estrelas podem ficar borradas, né? Eu botei a câmera com 30 segundos em cima de uma mochila e falei, gente, fica 30 segundos sem se mexer. E ficamos lá 30 segundos paradinhos. Saiu essa foto que hoje já rodou o mundo inteiro, né? Como você falou, você digita Dark Sky Park na internet e aparece lá nossas caras estampadas nesse céu lindo do Desengano. E essa foto foi no pico do Parque Estadual do Desengano, o ponto mais alto que a gente tem aqui, 1.760 metros de altitude. Enquanto nos despedimos da Cidade das Estrelas, recordamos que este lugar é mais do que um simples destino turístico. É um compromisso com a preservação, uma celebração da comunidade e um convite caloroso para se maravilhar com as belezas das noites estreladas de Santa Maria Madalena. Can you say guiados pelas estrelas? Guiados pelos estrelas. Guiados Guiados pelas estrelas. estrelas. Yes, Gabe. Capital som. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo diretamente aqui de Santa Maria Madalena, na Praça Coronel Braz, onde daqui a... Apaixonado pelo céu, apaixonado por ensinar astronomia também. E mais recentemente... De astronomia. E o céu de Madalena é um céu muito bonito. Por que a gente não vai a Campos e traz ele para cá? Eu olhei para a cara do David e falei, David, esse cara é maluco. Nós somos Cidade das Estrelas. Pigarro. Um conhecimento que eu tive. Ótimo, ótimo. Já chegaram pessoas? Que bom, Sofia! Olha, muito obrigado, Ana. O Mário nos contou uma história de as contas da questão de você ter vindo pra cá. Ele falou que você tinha prometido pra sua mulher que você não falaria de astronomia. Chegou aqui, olhou o céu, a primeira coisa que você falar era de astronomia. Pois é, é o que eu falei, eu vim pra cá, a minha esposa, ela olhou assim, aonde você conhece gente de astronomia? Que sempre que a gente vai, eu conheço alguém. Ela falou assim, Santa Maria Madalena, você conhece alguém? Eu falei, eu não conheço ninguém na área de astronomia. Então lá tem uma pousada muito bonita, vamos comemorar aniversário de casamento lá. Aí a gente chegou aqui, o céu era muito bonito, né, lá na pousada Verticária, aqui na região. E o seu Mário é uma pessoa extremamente fantástica, né? Ele começou a conversar com a gente e 2, 3 meses depois nós fizemos o primeiro evento de astronomia aqui na cidade. Aí é uma coisa interessante, até curiosa, que teve um dia que a gente estava indo para Friburgo, eu falei assim, vamos dar uma passadinha lá em Santa Maria Madalena. Ela falou, você vai falar de astronomia? Eu falei, puxa vida, viu? Que as coisas mudaram.